A propriedade privada é inviolável. Então, se um cachorro estiver preso em um carro, você não pode quebrar o vidro. Você já deve ter ouvido esse exemplo. Roda a vinheta. Bom, esse exemplo do vidro, ele já foi dado muitas vezes em grupos libertários do Facebook e na bolha libertária ali no Twitter. E ele só mostra o quanto as bolhas, elas não têm raciocínio crítico, elas não têm o mínimo do conhecimento ali sobre a ética. Tá? Então, o que é toda a teoria libertária, toda a teoria de justiça libertária, toda a teoria política libertária? É a não agressão institucionalizada. Ou seja, não há como se aceitar um projeto de sociedade na qual o centro, né, do poder dessa sociedade parta de uma agressão, como o contrato social. Também não há como se aceitar um tecido social, um modelo social no qual a agressão seja a regra. Então, a agressão sistêmica é a qual o libertário se opõe. Dito isso, vamos à questão da propriedade privada em si. O sujeito tem um cachorro e, por algum motivo, ele deixou esse cachorro dentro do carro com os vidros fechados. Ou ele pode ter esquecido, ele pode querer matar o cachorro, não sei. E você está passando e você viu o carro com o cachorro lá dentro e falou: poxa, coitado do cachorro, vai morrer. Você pode ou não quebrar essa janela? É muito simples a situação, certo? Quando você mata alguém, não tem essa questão de pode ou não, você não tem essa decisão nas suas mãos. Porque a vida de alguém é um bem infungível, ou seja, ele não pode ser substituído. A janela do carro é um bem fungível. Então, você pode quebrar a janela do carro para salvar o cachorro, desde que você aceite que pode ocorrer a situação na qual o dono do carro fala: não, agora você vai ter que pagar minha janela e mais uma multa proporcional ao valor da janela, segundo o Stoppel. E tudo bem. Houve uma agressão? Houve. Ela é sistêmica, institucionalizada? Não. Ela é pontual, ela é individual e ao realizar esta agressão, ao quebrar essa janela, você assume para si a obrigação de restituir a janela e mais uma multa, caso o dono do cachorro e do carro se sinta agredido. Porque se ele não se sentir agredido, se ele chegar e falar: cara, muito obrigado, você salvou meu cachorro, realmente eu esqueci ele no carro e, nossa, se não fosse você ele teria morrido, não precisa pagar a janela. E tudo bem, vocês entenderam? É totalmente subjetivo. Esse exemplo que as pessoas dão nos grupos, como se a ética fosse inviolável o tempo inteiro, isso é a maior canalice, isso é a maior burrice, não faz sentido. A ética ela é um padrão moral, ela é um norte moral, certo? Mas você ainda vai viver, né? Então, se você está socorrendo uma criança, você tem duas hipóteses: ou você contorna uma propriedade de 20 quilômetros, ou você pula um muro, anda 2 quilômetros e pula outro muro e já está no hospital. E socorrendo essa criança, você decide pular esse primeiro muro e pular esse segundo muro. Você cometeu uma agressão ao invadir aquela propriedade? Sim. Você está disposto a pagar por essa agressão? Sim. Então tudo bem. Você atraiu para si a obrigação de restituir o agredido. Vocês entendem que isso é completamente diferente de falar que a ética é totalmente inviolável 100% do tempo? Isso é burrice. Existem situações, e isso não é relativizar a ética está lá. O vidro do carro está lá. Se você quebrá-lo, você vai consertar. A ética é isso. Se você quebrar, vai ter uma punição. Qual vai ser a punição? Consertar o vidro do carro, pagar uma multa correspondente ao preço do vidro do carro. E aí eu fico vendo essas bolhas no Twitter, essas bolhas no Facebook, principalmente no Twitter, porque o formato do Twitter ele não engaja a discussão, né? Ele engaja o tweet principal, um outro comentário, mas
a discussão em si, o debate, ele não é valorizado. No Facebook, por mais merda que seja aquela rede social, quando uma pessoa responde a outra e as pessoas engajam aquele comentário, você cria uma sequência de comentários ali que formam uma discussão interessante. No Twitter, não. No Twitter você tem limite de caracteres, você tem um algoritmo maluco ali que joga um comentário nada a ver lá pra cima só porque a pessoa é marcada, sei lá, e não tem a discussão. Aí você vê um monte de influencer na bolha libertária do Twitter que, assim, tem como grandes referências de teoria política libertária Hayek, Ayn Rand, Friedman, Milton Friedman. Aí você fica, tá, esses caras não leram Hofbauer e Roupa, assim, a parte de teoria política, porque a parte econômica, Ayn Rand menos, mas Hayek muito mais, assim, realmente, Hayek é relevantíssimo na parte econômica. Né? Toda a base da economia que se tornou o libertarianismo tem muito da influência de Mises e Hayek. Mas na parte da teoria política, Mises e Hayek divergiam tanto que Hayek criou a Constituição da Liberdade, que é literalmente uma constituição socialista ali, minarquista, para ter um Estado menos interventor, em compensação de uma série de castas e uma série de coisas que você olha e fala, tá, mas isso aqui é um Estado, isso aqui é coercitivo, isso aqui é baseado num contrato social. Não é à toa que Mises chamou Hayek e Friedman, naquela reunião em Montpellerin, de socialistas. Mas o pessoal, ele se acomoda. E é disso que eu quero falar. A bolha, ela não se provoca, tá? Você tem que se provocar, você tem que ser crítico consigo mesmo. Nossa, a luz abaixou, deixa eu ver mais pra trás. Você que tem que ser crítico consigo mesmo, você que tem que buscar as respostas. Você que não pode se acomodar com 3 livros, 4 livros, 5 livros. Vai ler o que responderam já para aquele autor. Vai ler os papers de discussão daquele autor. Tem uma sequência de papers ótimos do Concan, né? Samuel Concan, e Hofbauer discutindo, que são geniais, porque naquela época Hofbauer estava completamente frustrado com a esquerda e estava apostando tudo na direita e tinha acabado de criar o partido e a Sociedade de Montpellerin era considerado a grande solução ali para o libertarianismo estilo Hayek e Hofbauer. E Conkin era mutualista, ele era de esquerda e chegou criticando essa atitude do Hofbauer de, cara, se isso aí é libertarianismo, eu não sou libertário, né? E tem erros tanto no agorismo de Conkin antes dessa discussão, quanto no libertarianismo de Hofbauer antes dessa discussão. Essa discussão modificou a forma do Conkin abordar o algoritmo, e se você olhar a cartilha agorista que eu participei da tradução, você vê que ele inclusive cita a ética libertária ali, e logo depois veio Roupa e ajudou nos estudos ali com o Hofbauer, que ele era pupilo do Hofbauer, e chegaram assim a forma de deduzir a ética e tudo mais, que excluíram aquela participação política que Hofbauer defendia no começo da sua carreira, em alguns livros e tudo mais. Mas se você só leu aquele livro em que ele defende a participação política, se você só leu aquele paper em que ele defende a participação política, você não entendeu isso. Você tem que ler isso e você tem que ler o trabalho dele depois disso. Você não pode parar. Você não pode se contentar em ler um artigo de 1967. 1977, o Do You Hate the State, por exemplo. Tem muito libertário, o Hyde faz isso. Tem muito libertário que se pauta nesse artigo, quando esse artigo foi utilizado pelo próprio Hofbauer depois, em 82, no último capítulo da Ética da Liberdade, e ele modificou uma série de formas de pensamentos ali. Então por que você vai se limitar ao artigo, sendo que no Ética da Liberdade está bem mais completo? Sendo que depois vem o Main Economy of the State, Main Economy of the State, que é bem mais completo. Sendo que tem dezenas de livros para ler, dezenas de autores, artigos. Cara, eu levei 2 anos para falar que eu era libertário. Eu conheci o libertarianismo em 2012. Eu só fui dizer que eu era libertário em 2014, quase 2015. E ainda assim não saía falando de encher a boca que eu era libertário, não. Só falava mais de Bitcoin. Até o dia que eu cheguei na eleição, cheguei na urna, olhei pra ela e falei, cara, eu não vejo sentido nisso. Eu não vou escolher um candidato porque eu não quero participar disso. Meu voto não vale nada mesmo. Eu vou anular aqui, vou chegar em casa, vou dar uma olhada no Bitcoin, vou ajudar o máximo de pessoas possível
a se libertar dessas amarras do Estado. Mas aí, tem que ler pra caramba pra chegar nisso. E eu não tô falando, cara, eu sou foda, eu li pra caralho. Velho, eu não sou foda não, eu li bastante. Eu li bastante desde 2012, você imagina, em 9 anos de libertarianismo. Se eu li pelo menos um livro por ano, foi 9 livros, né? Já é mais do que 99% das bolhas libertárias. Mas não foi um livro por ano, foi um pouquinho mais. E principalmente no começo. E leiam, se desafiem suas ideias pré-concebidas, desafiem aqueles autores que vocês acham que tudo que eles postam tá certo, aqueles influencers, né, o Hyde, o Peter, o Cogos, eu, o Miorin, desafia, não é desafiar de ficar apontando o dedo, de ficar enchendo o saco do cara, não, mas desafia na sua mente. Tipo, ó, esse cara tá defendendo essa ideia aqui, ele tá dizendo isso aqui dessa forma, mas para mim isso não funciona assim não. Criem teorias, escrevam artigos, façam vídeos, não sei, mas se desenvolvam. Pelo amor de Deus. Uma coisa é o novato, o cara que está há 1 ano no libertarianismo, que leu 2 livros, se deslumbrou, achou genial, sei lá, em Rand e 6 lições. E beleza, esse cara é novato, o novato sempre vai ser um novato. Agora, depois de 3, 4 anos ali, convivendo com libertários todos os dias, conversando com libertários todos os dias, a não ser que você esteja num grupo merda de fofoca ou num grupo de merda que só fica falando de maromba, não tem por que você não ter evoluído nada. Não tem por que você não ter lido um autor anarquista, um Bakunin, um Proudhon, Spooner, Benjamin Tucker, tem tantos, Max Stirner, ou até os comunistas mesmo. Vai ler Marx. Você não critica, você não acha que está errado? Vai ler, testa no seu raciocínio se você identifica onde que você vê os erros, ou se você ainda precisa ler a crítica do Mises, a crítica que o Hofbauer faz. Não, entendeu? Você tem que se emancipar disso. Porque o quanto mais você for dependente, principalmente dos influencers, quanto mais eles forem intocáveis, quanto mais, ó, o Hyde falou tá certo, o Cogos falou tá certo, o Peter falou tá certo, quanto mais você tiver nesse estado de dependência e menos de caramba, eu tô com 2 luzes ligadas deste lado e aqui tá a janela e a janela tá iluminando bem mais. Aí meu rosto fica tudo manchado. Mas aqui, quanto mais você estiver nesse estado de que você não decide o que você pensa sobre as coisas, você não tem a visão libertária para você decidir sobre as coisas. Primeiro que, para mim, se você não tem a visão libertária para decidir o que você pensa sobre uma situação, você não é libertário. Ah, mas eu gosto... Tá, mas você não é libertário. E tudo bem não ser libertário, você não é obrigado a ser libertário. Mas você só vai ser libertário o dia que você tiver opinião própria de uma visão libertária sobre as coisas. Certo? Senão, não tem sentido. E segundo, um patrocinador, um conflito de interesses, um curso, uma coisa que esses influencers criem, pode gerar distorções no conteúdo deles, às vezes até involuntárias, para que ele tenha sucesso nesse outro empreendimento. Então, muitas vezes o cara vai agir de uma forma, e eu não estou falando que tem má fé nisso, mas é involuntário. Se eu vou prestar, e eu já presto consultoria de criptomoedas, eu vou falar nos vídeos sobre as criptomoedas que eu presto consultoria. Eu acredito nas minhas consultorias que o Bitcoin seja a grande oportunidade de se emancipar financeiramente. Ah, significa que o Bitcoin vai ser a única moeda que vai valorizar? Não. Significa que o Bitcoin é a moeda que vai se valorizar e estabilizar, para mim. Eu vou falar disso nos meus vídeos, porque é o meu foco de pensamento, é o que eu tenho estudado. Se na minha consultoria, que eu presto como contador, nós estamos ajudando pessoas a abrirem offshores para fazer elisão fiscal, não pagar imposto, não serem caçados pela Receita e tudo mais, é óbvio que nos meus vídeos, se alguém me perguntar isso, ou se eu for abordar esse tema, eu vou falar disso. E não é que eu esteja querendo nichar meu público ali para a solução que eu vendo. Mas é que é o que eu estou pensando, é o meu foco de pensamento naquele momento, não tem como desvencilhar. Eu não vejo má fé nisso, mas eu vejo que é preciso enxergar que existe essa situação. E os influencers são influenciados também por essa situação. Então não é porque eu disse, não é porque X pessoa disse que é verdade absoluta. Vai conferir, vai ler o livro, vai pesquisar. Ah, eu não tenho tempo.
Cara, eu comecei no libertarianismo, eu tinha 2 horas de internet por dia. Eu fazia estágio o dia inteiro e faculdade de noite. Eu chegava a 1 da manhã em casa e saía às 7, 8 no outro dia. Todo dia eu entrava no grupo Libertarianismo do Facebook, nessas 2 horas ali de ônibus que eu tinha no dia, e lia os posts. Eu nem conseguia comentar, eu não tinha tempo para comentar. E eu lia, e eu via o que eu concordava, o que eu discordava. O que eu discordava, eu ia nos comentários e via se alguém já comentou o meu posicionamento ali, porque eu não vou ficar comentando. E aí eu ia estudando, porque isso também é uma forma de estudo. E é isso que as bolhas eliminam. Né? Ao invés das bolhas nicharem os grupos de interesse para que eles estudem juntos, elas criam grupos de autoafirmação e de confirmação de viés político, identitário e tudo mais, e elas eliminam o estudo. Porque você não precisa mais estudar aquele assunto para ser aceito naquela bolha. Basta você dizer o que todo mundo ali concorda. Só que se você disser o que todo mundo ali concorda, você está meramente repetindo coisas que muitas vezes não fazem sentido para você. Como essa questão do cachorro. Que é da mesma forma que eu levo a questão do aborto. Inclusive foi na questão do aborto que eu criei esse raciocínio. Porque por pior que seja a situação da mãe carregar o bebê por 9 meses, essa é uma situação que passa. Tá? Ela é um bem fungível. Por mais que 9 meses numa prisão, 9 meses de tortura sejam terríveis, são bens fungíveis. Se você sobreviver ao final, você tem o resto da sua vida para seguir. Se você interromper a vida do feto, você acabou de tirar um bem infungível, que é a vida. Não tem substituição para isso. Então deve haver uma hierarquia natural entre... É lógico que o aborto é um exemplo muito mais extremo do que o cachorrinho no carro, tá? Mas deve haver uma hierarquia natural entre as propriedades. Os bens infungíveis devem ser priorizados, porque eles são insubstituíveis. Se você tem um Fusca e você ama esse Fusca, e você precisa escolher, numa situação, sei lá, porque você vai ter que escolher entre salvar esse Fusca e salvar a sua mãe, você deve salvar a sua mãe, certo? Porque o Fusca, por mais que você ame ele, que ele foi do seu avô e não sei o que, ele é só um Fusca. Entendeu? Isso é raciocínio. O Fusca pode ser substituído por outro Fusca. A sua mãe não pode ser substituída por outra mãe. Tenham raciocínio crítico, se desafiem, saiam dessa zona de conforto, dessas bolhas infernais de confirmação, de eventinho para ficar vendendo camiseta, de panelinha de gente progressista falando merda. Porra. Aí alguém vem e me fala, mas isso que você tá falando é coisa de nerd. Cara, libertarianismo é coisa de nerd. Pensar nesse monte de coisa é coisa de nerd. Os shed, os pregador, os esportistas, atléticos, sei lá o que, não tem tempo para pensar nessas coisas. Os popularzão, eles não têm tempo para pensar nessas coisas. Eles estão lá no viés de confirmação deles, sendo o atlético ali da escola, sendo o pegador ali da balada, se achando o máximo. Isso é fazer sucesso para eles. O libertarianismo é coisa de nerd. Então seja nerd, porra. Não tem que ter vergonha de ser nerd. Você tem que ter vergonha de ser babaca. Você tem que ter vergonha de ficar reafirmando opiniões que você nem concorda só para ser aceito em bolha. Bom, é só isso. Nesse vídeo não tem recado não. Valeu.